pautas bomba em tramitação no Congresso forem aprovadas, o governo federal estima um impacto fiscal de 111 bilhões de reais por ano. Por que eu estou encadeando uma coisa na outra para vocês, gente? Porque quanto mais o governo gasta, mais estimula a economia, a gente tem um crescimento mais forte, só que a inflação também fica mais salgada. Nós separamos aqui alguns números levantados por órgãos técnicos do Poder Executivo sobre as propostas. Na verdade, foram os números divulgados finalmente, oficialmente, pelo Ministério da Fazenda. Renegociação de dívidas rurais, 140 bilhões de reais em 13 anos, o que seriam 10 bilhões e 800 milhões de reais anualmente. Aumento do teto do Simples Nacional, 50 bilhões de reais ao ano. A maior imunidade tributária de templos religiosos vão ser 10 bilhões de reais por ano. O aumento do piso de médicos e dentistas, 8 bilhões e 400 milhões de reais por ano. A aposentadoria para agentes de saúde, 3 bilhões de reais por ano. Vamos digerir todos esses números agora? Vocês entenderam por que a gente encadeou tudo isso? Quanto mais o governo gasta, quanto você estimula o crescimento, obviamente, isso não é ruim, só que isso tem um efeito deletério para a economia. O que é? Mais inflação e aí juro mais alto. Para a gente digerir tudo isso, né? Conseguir decifrar para vocês essa sopa de letrinhas, de números, na verdade, nós convidamos a Cristiane Quartaroli. A Cristiane é economista-chefe do Ouribank. Boa tarde, Cristiane. Seja muito bem-vinda ao Poder Expresso. Cristiane, a gente está tendo uma farra de gastos em Brasília nesses últimos dias. Vou começar pelos gastos e depois a gente chega no efeito deles, que é a inflação. De um lado, a gente tem o governo Lula, que está fazendo uma série de gastos eleitorais, isso está avançando na sua popularidade, e a gente tem o que eu acabei de mostrar aqui no telão para o nosso público, as pautas bombas que estão ali no Senado Federal e que podem ser aprovadas, estão provocando muita preocupação no Ministério da Fazenda. Qual dos dois te preocupa mais? O que está sendo mais danoso para a saúde das contas públicas? Os gastos que o governo está fazendo para estimular a economia, como pacote para segurar preço de combustível, os pacotes seguidos que o presidente Lula está fazendo, hoje teve um para entregadores, ou esse pacote, essas pautas bombas para o Senado que chegam nesse número aí imenso de 111 bilhões de reais. Uhum. Olha, boa tarde a todos. A gente nunca tem uma resposta redonda, né, para essas perguntas. O que a gente costuma fazer, economicamente falando, é avaliar os cenários, né? Claro que quando o governo ele impõe medidas que favorecem, né, a população, por um lado a gente entende que algumas medidas elas são necessárias, né? Claro que por necessidade, economicamente falando, mas, por outro lado, como você mencionou, elas geram, sim, um aumento do estímulo da economia, né? Eu diria que, assim, que a população com mais dinheiro na mão acaba gastando mais, consumindo mais, e isso gera inflação lá na frente. Então, respondendo a sua pergunta, entre esses dois gastos, especificamente falando, eu acredito que os gastos que estão mais direcionados para a população, eles tendem a ser mais prejudiciais no sentido de inflação e juros para o Brasil. Mas quando a gente olha o déficit do governo, hoje já temos 50 bilhões de reais de déficit nas contas públicas. O tamanho das pautas bombas no Senado, ele é mais preocupante do que os gastos eleitorais que o governo está falando para a dinâmica da dívida pública? Eu acredito que ambos são. Tá? Não tem um que vai ser melhor ou pior que o outro, né? Aumento de gasto acaba sendo ruim, como eu te falei, para
para a questão de aumentar a inflação e o Banco Central precisar aumentar juros, mas também por conta das contas públicas, né? A gente já está num ritmo de aumento de despesas já há algum tempo, né? As nossas despesas elas já superam as nossas receitas quando a gente olha o dado acumulado em 12 meses em porcentagem do PIB, e a expectativa é que isso continue principalmente para o ano que vem, que é um ano que a gente tem expectativa de um crescimento menor, né? Então o Brasil tende a crescer menos o ano que vem, porque a gente ainda tem uma taxa de juros elevada, e isso tende a se refletir numa menor arrecadação também, que vai impactar nas receitas do governo. Então, a conta despesas e receitas do governo tende a se prejudicar por conta disso também. Deixa eu fazer uma pergunta mais direta, Cristiane. O governo tem hoje um déficit de 50 bilhões de reais. Ele está fazendo uma estimativa de que essas contas, de que essas pautas bombas cheguem a 111 bilhões de reais por ano, né? Nós estamos falando do dobro do déficit das contas públicas, do déficit já é um déficit, né, de 50 bilhões, e essas pautas podem ser o dobro do déficit já estimado. Qual o tamanho do problema, na sua opinião? Olha, o problema, eu digo que é o problema que é sempre o calcanhar de Aquiles do Brasil, que são as contas fiscais, né? A gente sempre tem essa questão fiscal, essa questão de gastos elevados. Claro que depende do ano, tem ano que não é assim, mas é um grande problema do Brasil. E claro, você falar que vai dobrar o nosso déficit é sim preocupante sob a perspectiva fiscal do nosso país, que é um ponto importante para a nossa economia. Quando a gente olha para as agências de risco, por exemplo, né, um dos principais pontos que as agências de risco olham para o país é a questão fiscal. Então, hoje, a gente tem uma nota relativamente boa para o Brasil. Se as agências de riscos notarem que a gente vai continuar, que o nosso quadro fiscal ele vai se deteriorar ainda mais, de repente a piora vai ser o dobro do que ela já é, a gente pode ter um rebaixamento da nossa nota. E isso é ruim diante dos olhos do restante do mundo, né? A gente é um país em desenvolvimento, nós não somos um país ainda investment grade, então a gente perder uma nota seria bastante ruim sob a perspectiva mundial. Então, eu acho que a gente pode pensar nessa via aí, né? Deterioração fiscal, ela é ruim, claro que para a saúde financeira do país, mas ela também é ruim para a economia se a gente pensar que a gente vive num mundo globalizado. Cristiane, a gente está estamos perto da próxima reunião do Banco Central. Ela acontece agora nos dias 16 e 17 de junho. E as expectativas inflacionárias estão subindo. Como é que estão as suas expectativas para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária? Esse cenário de contas em risco e de expectativas de inflação subindo devem afetar as decisões do Copom? A gente tem que pensar em algumas variáveis principais, né? O Banco Central ele já vem sinalizando muita cautela, né, para as decisões, então ele sinaliza que deve continuar reduzindo a taxa de juros a conta-gotas, como vem fazendo, né, de 0,25. A nossa expectativa para a decisão da próxima semana é ainda de queda da Selic, mas o Banco Central ele vai deixar um tom de bastante cautela ainda, por conta de duas questões principais. Uma delas é o cenário geopolítico externo, né? A alta do preço do petróleo, como você estava falando no começo da entrevista, acabou produzindo um avanço da nossa inflação aqui no Brasil, então isso está na conta do Banco Central. O Banco Central tem mencionado muito isso, e a questão fiscal também. O Banco Central menciona com frequência a deterioração do cenário fiscal, o quanto que isso impacta de forma negativa na nossa inflação também. Lembrando que o Banco Central, ele
não olha a inflação corrente. Claro que ele analisa a inflação corrente também, mas o Banco Central ele já está mirando as projeções de inflação para 2027 e 2028, que também já se deterioraram. Então, a meta do Banco Central é trazer essa inflação para a meta, né? Trazer a inflação já de 2027 e 2028 para mais próximo dos 3%. E é uma tarefa difícil num cenário, nesse ambiente que a gente está vivendo agora, de muita incerteza, tanto externa quanto interna. Quero agradecer muito a Cristiane Quartaroli. A Cristiane é economista-chefe do Ouri Bank. Cristiane, muito obrigada pela sua entrevista ao Poder Expresso. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, boa sexta-feira e bom fim de semana para você. Muito obrigada.